passam as condições que eu falei agora de pouco aqui. Condições necessárias para poder agir bem, não há outro jeito. Temos de seguir os termos impostos pelo Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Jesus. Marcos 9, 49, 50. Olha o versículo 49 comigo. Porque cada um será salgado com fogo. Amém? Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros? Diga amém. O que significa isso, meus irmãos? É um texto difícil de ser interpretado. Como sim? Cada um será salgado com fogo, né? A gente pensa logo num provérbio judicial, o tempo do juízo, né? Mesmo sendo difícil, tem que examinar por causa do que Jesus queria dizer. A dificuldade está na questão de ser salgado com fogo e na ligação dos dois versículos 49 e 50 com o seu contexto entre si. A explicação que nós vamos ver não é única, mas é uma delas, né, meus irmãos? A mais correta, né? Então até hoje nós estamos vendo o mesmo contexto. Se você percebeu, fizemos 7 lições, estamos vendo o mesmo contexto. O contexto fala da disputa dos discípulos pelo primeiro lugar, do comportamento partidarista e preconceituoso de João, quando João não quis deixar o rapaz expulsar o demônio, quando os discípulos disseram: Senhor, quem é o maior no reino do Senhor? E da necessidade de não fazer ninguém tropeçar. Olha, tira, né? O tropeço, é melhor se matar do que tropeçar, figuradamente dizendo, para não vir escândalo. É todo o contexto que nós estamos estudando, né? Então, caso isso pareça muita exigência, Jesus disse que é melhor, né, cortar os pecados aí, fora nossos desejos, do que ir ao inferno com eles. Esse é o contexto. Para ser discípulo, é necessário cortar tudo que faça desviar do plano de Jesus. Resumindo, não há outro jeito. Tem coisa que é grande para você renunciar, tem coisa que é pequena, mas entenda que Jesus é muito maior do que todas as coisas que nós precisamos renunciar. Amém, meus irmãos? Porque tem coisas que, se você renunciar, você vai entrar no caminho estreito, mas você tem que renunciar. Amém, irmãos? Não dá. Se a gente demorar muito para renunciar a certas coisas, nós vamos perder a nossa salvação na questão de não se tornar discípulo do Senhor Jesus. Para ser discípulo é necessário cortar tudo que nos faça desviar do plano de Jesus. Não há outro jeito. Eu falei ontem que o plano de Jesus é muito maior, muito grande. Cada um é uma engrenagem nesse plano. E se essa engrenagem não funcionar, vai atrapalhar o plano de Deus. Algumas coisas vão demorar na vida das pessoas para acontecer, né, meus irmãos? Então, Jesus estava interrompendo esse pensamento, né? Jesus falou do fogo da condenação antes, e agora falará do fogo que, associado com o sal, purifica o discípulo. Qual é o fogo que, junto com o sal, Cleide, purifica o discípulo, né? Jesus está ensinando isso aqui, né? Diga comigo, é o fogo das provações. Esse fogo deixa em condições a pessoa de servir a Deus e viver em harmonia com os outros. O fogo das provações e das perseguições, meus irmãos, e a dificuldade de cortar os desejos e pecados da vida, são encarados como fogo purificador, que coloca o discípulo na condição que ele deve estar. Diga amém. Provação, perseguição, coloca eu e você como igreja do Senhor no lugar que Deus preparou para nós. Diga glória a Deus. Por isso que o Senhor diz que no meio da provação, no meio de várias coisas, você deve, diga, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Porque são essas perseguições e provações, meus irmãos, que significa que o sal será salgado com fogo. Ou seja, você será experimentado através das provações e através das perseguições. E se você não tiver provação e perseguição, você abandona o Senhor Deus rapidamente. Isso é bíblico, meus irmãos. Alguns pensam, meus irmãos, que o verso 49 tem ligação com o castigo do inferno. Talvez não, não é? Talvez não, porque tem outro texto que diz isso, né, meus irmãos? Então eles pensam que o tormento é eterno e as pessoas são conservadas, salgadas com fogo eterno. Não é mais ou menos não é isso não. O que nós estamos falando, que provavelmente, meus irmãos, em ligação com o versículo 50, entendemos que o verso 49 quer ensinar
que a disciplina rigorosa e até as perseguições são um meio necessário para sermos o tipo de pessoa que Jesus quer. Diga glória a Deus. Disciplina é tudo. A pessoa fica igual Jesus quer. Assim teremos sal em nós mesmos, ou seja, seremos discípulos purificados. Então viveremos em paz, sem competição ou rivalidade, tendo paz uns com os outros. Estes problemas foram os que iniciaram toda a conversação de Jesus, meus irmãos. Por isso que ele foi falando o texto. É razoável supor que ao falar de paz aqui, ele se refira justamente ao remédio contra aqueles problemas de competição dentro dos discípulos dele. Não há outro jeito. Temos de obedecer às ordens de Jesus. Diga amém. Qual é a maior loucura? Diga não obedecer. Tornar-se sal sem sabor, insípido. Jesus fala claramente em Lucas 14 sobre essa questão, meus irmãos. Tornar-se insípido. Essa palavra vem de um verbo que literalmente significa tornar-se tolo. O sentido, contudo, deve ser tomado como que aparece em Marcos, tornar-se insípido. Há uma possível explicação para o uso do verbo tornar-se tolo, no lugar de tornar-se sem sabor. No hebraico existe uma raiz consonantal, que pode significar tanto insalinidade como tolice. A mesma raiz para tolo é a mesma raiz para perder o sabor, conforme o seu uso com as vogais, né? Possivelmente Jesus usou aí esse joguinho com as letras aramaicas para que pudesse ser feito para eles entenderem, né? E a tradução tornar-se insípido carrega também a ideia de tornar-se tolo. Sim, perder o sabor é tornar-se tolo. Mateus e Lucas deixaram transparecer isso, mostrando um jogo de palavras que Jesus teria usado originalmente. A sugestão para mim e para você é que o discípulo que deixa de ser o que ele deve ser, enlouqueceu-se ou tornou-se tolo. Amém, meus irmãos? O discípulo que deixa de ser o que ele deve ser, não é o que ele quer ser. O discípulo que deixa de ser o que ele deve ser, enlouqueceu, tornou-se tolo. Não é isso que Jesus tem para nós. Amém, irmãos?